Então agora nós vamos para o nosso terceiro bloco da aula de análise de textos e tipologia textual. Então agora que a gente já viu o que é linguagem verbal e não verbal, já vimos também o que é linguagem real e figurada, chegou um momento ímpar da aula, é entender a intertextualidade. Aí eu lembro uma vez que um aluno até falou assim para mim, mas isso cai em prova, Sidney? Óbvio que cai. E detalhe, quando a gente trabalha o conceito da intertextualidade, perceber a intertextualidade é realmente ter bagagem para poder interpretar bem um texto. Quer ver? Acompanha aqui comigo. Ó. Intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em outro. Também pode ocorrer com outras formas além do texto, como música, pintura, filme, novela. Toda vez que uma obra fizer alusão à outra, ocorre a intertextualidade. Então, basicamente, inter, aqui significa dentro. Então, é quando um texto entra dentro do outro, quando um texto dialoga com o outro. E para a gente poder perceber este diálogo, tem de ter um conhecimento de mundo. É como uma piada, por exemplo. Quando existe a piada, se você tem noção daquele conceito, geralmente as piadas políticas só entendem quem tem aquele conhecimento político. Se você não tiver, você não vai entender. Eu lembro, por exemplo, quando aconteceu de um piloto, um caça lá dos Estados Unidos, atingir a Cruz Vermelha lá nos Emirados Árabes. Eu lembro que estava passando Cacete Planeta, eu estava assistindo ao lado da minha avó, e aí era o John Mirulho, aquele personagem que não enxergava nada. E aí ele falou assim para a rede de comando, já vi o alvo, tem uma cruzinha marcando. E ele atingiu. Pô, na época eu ri pra caramba, porque eu entendi a pegada. Minha avó, que sem graça isso. Por quê? Porque como ela não tinha um conhecimento do que tinha acontecido com a Cruz Vermelha, é óbvio que era um humor negro, mas ela não viu graça, porque a gente só vê graça se a gente tem um conhecimento daquilo. Por exemplo, intertextualidade você só percebe se tiver o conhecimento. Para nossa sorte, geralmente nas provas, eles não cobram um conhecimento tão grande, mas poderiam. Por exemplo, ele pode cobrar um conhecimento político. Então ele faz assim, um texto. Espelho, espelho meu. Há algum país mais corrupto que o meu? E aí ele te pergunta com que tipo de texto o texto apresentado está dialogando. Obviamente com conto de fadas, lá da Branca de Neve, que a bruxa falava, espelho, espelho meu, há alguém mais bela neste reino que eu? E aí o espelho respondia que não, até quando ele respondeu que tinha a Branca de Neve. Agora, nessa hora que o camarada faz essa intertextualidade, é muito bacana. Por exemplo, a empresa Hortifruti faz direto intertextualidade. Hoje mesmo eu estava no metrô, ali da Cardeal Arco Verde, em Copacabana, e eu vi assim, o quiabo do diabo. Não, era o advogado do quiabo, né? Porque fazia alusão ao advogado do diabo. E pô, tem direto. Então, na hora que a gente vê, isso provoca o riso. Porque fez um diálogo com o filme Advogado do Diabo. E tem diversas. Agora, imagina o seguinte, imagina o camarada te cobrar algo que vai muito mais além. Por exemplo, o texto, A Divina Comédia, né, o livro, que é do Dante Alighieri, você pode nunca ter lido, mas você já ouviu falar na Divina Comédia. Então, é uma viagem, é uma passagem que o Dante faz, em que ele passa pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. E quando ele passa no inferno, ele relata, ele descreve o inferno como formas de anéis, que vão se afunilando e é óbvio que quanto mais fundo, mais perto do corpo personificado do capeta o camarada está. Aí o Guimarães Rosa, ele faz uma brincadeira naquele livro Sagarana. E aí ele fala uma frase assim, que o personagem está no funil do capeta. Caramba! Só quem leu a Divina Comédia ou tem conhecimento desse fato consegue perceber a intertextualidade que o camarada fez. Então, isso é sublime. Então, quanto maior o meu conhecimento literário,
maior a minha capacidade interpretativa. Então, quanto mais eu sei sobre as coisas, mais eu consigo entendê-las. E aí, não é só na escrita, é na pintura, é no filme, é na novela. Então, por exemplo, pintura. Tem aquele camarada que faz o comercial da Bombril. Uma vez ele estava vestido de Mona Lisa, fazendo uma piada, uma paródia ali. Quem nunca viu o quadro da Mona Lisa não vai entender. Só que ele brincou com o quadro da Mona Lisa porque ele sabe que o quadro da Mona Lisa é mundialmente conhecido. Músicas. Poxa, tem diversas paródias de músicas. Eu mesmo, na minha aula, faço aí algumas. Eu já fiz com o Samba do Porquê, porque a gente brincou ali com aquele samba do Almig Neto, Conselho. Eu já fiz com a musiquinha do Padre Marcelo Rossi, já fiz com funk, por aí vai. Então, é uma intertextualidade. Quando você pensa, caraca, faz eu pensar naquele tal texto, naquela tal música. Então, isso é intertextualidade. Filmes, eu acabei de dizer aí que é Hortifruti, brinca direto. Novelas, então, por aí vai. Ó, quer ver um exemplo bacana? Chapolin. Chapolin fazia intertextualidade direto com grandes clássicos da literatura mundial. A Divina Comédia, o Fausto do Goethe, Shakespeare, direto. Então, isso é intertextualidade. Agora, vamos continuar nossa brincadeira aqui, ó. Apresenta-se explicitamente quando o autor informa o objeto de sua citação. Num texto científico, por exemplo, o autor do texto citado é indicado. Já na forma implícita, a indicação é oculta. E é aqui que o cara exige maior conhecimento do candidato. Por isso é importante para o leitor o conhecimento de mundo, um saber prévio, para reconhecer e identificar quando há um diálogo entre os textos. A intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias da obra citada ou contestando-as. Por isso, há duas formas, a paráfrase e a paródia. E agora a gente vai entender o que é paráfrase e o que é paródia na sequência. Acompanha aqui comigo, ó. Paráfrase. Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado. É dizer com outras palavras o que já foi dito. Temos um exemplo citado por Afonso Romano de Santana em seu livro Paródia, Paráfrase e Companhia. E aí olha só o texto original. Texto do Gonçalves Dias, mais do que conhecido por todo mundo que mora aqui no Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então ele está falando em um local específico, que foi o local ao qual ele foi exilado, e aí ele está falando da saudade que ele tem de sua terra, que é o Brasil. Aí ele diz, minha terra tem palmeiras, ou seja, o Brasil tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, lá onde ele está, não gorjeiam como lá. Então, o lá que agora faz referência à sua terra natal. Aí a paráfrase. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Olha que referência logo direta. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra? Ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Carlos Drummond de Andrade. E aqui é o seguinte, ele brincou com essa concepção da saudade. Estava com tanta saudade que ele tinha até esquecido. Mas a ideia é mantida, a ideia saudosista, beleza? Agora, vamos brincar com a paródia. A paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos. Há uma ruptura com as ideologias impostas e por isso, é objeto de interesse para os estudiosos da língua e das artes. Ocorre aqui um choque de interpretação. A voz do texto original é retomada para transformar seu sentido. Leva o leitor a uma reflexão crítica de suas verdades, incontestadas anteriormente. Com esse processo, há uma indagação sobre os dogmas estabelecidos e uma busca pela verdade real.
concebida através do raciocínio e da crítica. Os programas humorísticos fazem uso contínuo dessa arte. Frequentemente, os discursos de políticos são abordados de maneira cômica e contestadora, provocando risos e também reflexão a respeito da demagogia praticada pela classe dominante. Com o mesmo texto utilizado anteriormente, teremos agora uma paródia. Então vamos lá. Acompanhe comigo, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês, um forte abraço. Tchau, tchau. Clique LAC.